Graça e paz, irmãos. Nós estamos mais uma quinta-feira nesse culto de oração. Ainda não podemos estar juntos na igreja, reunidos no templo, mas nós vamos compartilhar com os irmãos aquilo que Deus colocou em nosso coração. Gostaria que os irmãos estivessem orando uns pelos outros, em especial pela irmã Neuza. A irmã Neuza está com um problema de saúde e precisou ser hospitalizada. Vamos colocar esta serva do Senhor no altar de Deus para que Ele possa cuidar dela. Amém? Eu quero, nesse momento, levar a Deus uma palavra de oração para que Ele fale conosco, para que Ele fale através da nossa vida. Estamos sentindo muita falta dos irmãos, mas eu tenho fé, meus queridos, que daqui a pouco essa pandemia vai acabar e logo nós vamos estar juntos, louvando ao nosso Deus, cantando, intercedendo, revendo os irmãos como nós queremos. Leva o seu pensamento ao trono da graça. Deus querido, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia que o Senhor nos dá de vida e de saúde. Nós estamos mais uma vez falando contigo, ó Deus, porque nós precisamos ouvir a Tua voz. Precisamos, ó Deus, levar a Ti as nossas necessidades. Precisamos, ó Senhor, deixar no Teu altar tudo aquilo que nós precisamos. Nesse momento eu quero suplicar pela vida da Tua serva, irmã Neuza, Senhor, toma ela nas Tuas mãos. Cura ela, ó Deus, para o louvor da Tua glória. Fala conosco, ó Deus, e usa-me no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus queridos, eu quero pensar com os irmãos num texto lá em 1 Reis, capítulo 6, um momento muito importante na vida de Salomão. 1 Reis, capítulo 6, versículo 11, a partir do versículo 11, então, veio a palavra do Senhor a Salomão, dizendo: quanto a esta casa que eu edificas, se andares nos meus estatutos e executares os meus juízos e guardardes todos os meus mandamentos, andando neles, cumprirei para contigo a minha palavra, a qual falei a Davi, seu pai. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e não desampararei o meu povo. Deus chama Salomão naquele momento onde ele iria construir o templo do Senhor e faz essa promessa. Meus queridos, em 1 Reis capítulo 6, nós encontramos um relato muito bonito de como Deus chamou Salomão, de como Deus prometeu a Salomão estar com ele, estar com cada um dos teus. Mas interessante que o versículo 1 diz que no ano 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, Salomão, no ano quarto do seu reinado sobre Israel, no mês de Ziv, esse é o mês segundo, começou a edificar a casa do Senhor. A Bíblia diz que Salomão começou a edificar a casa que lá no capítulo 5 Deus havia prometido. Mas nós vimos como Salomão construiu o templo, e eu quero parar com vocês nesse momento de construção, a preocupação de Salomão. Então, nós vimos como ele construiu esse templo que era para o Senhor, cumprindo a palavra de Deus. A palavra se cumpriu na vida de Salomão nesse texto, porque lá no capítulo anterior, capítulo 5, no mesmo versículo 5, diz assim a palavra do Senhor: seu filho, a quem colocarei no trono do seu lugar, construirá o templo em honra ao meu nome. Deus falou com Davi, dizendo: Davi, olha, o seu filho é que vai construir esse templo. Ele tinha intenção, ele disse: olha, eu pretendo construir um templo em honra ao meu nome. Ok? O nome de quem? Do meu Deus, conforme o Senhor disse ao seu pai. Ao quem? Ao pai de Salomão, Davi. Mas, meus irmãos, note interessante que nós acabamos de falar aqui, que Deus colocou uma cláusula, e ela incluiria a dependência e a obediência. Nessa cláusula, no versículo 12 que nós acabamos de ler, diz assim: se você seguir os meus decretos. Então a gente pode perceber que Deus estaria com ele, o sucesso da obra, o sucesso de tudo que aconteceria no templo, seria a partir desta cláusula. Ele teria que seguir os decretos de lei de Deus. Meus irmãos, ao dar a Salomão a incumbência de edificar o templo, Deus o alerta a manter-se fiel a ele. Esse é o grande segredo da nossa vida. Quando nós vamos fazer qualquer obra ou qualquer trabalho para o Senhor e com o Senhor, nós temos que ser fiéis a Ele, fiéis do jeito que Ele falar. Salomão não só seguiu as instruções,
como cuidou de muitos detalhes para erguer uma obra magnífica, uma obra que era digna do Senhor. Ele tomou todo o tempo necessário para isso, ou seja, ele gastou 7 anos. Não foi uma obra simples, não foi uma obra qualquer. Então, do versículo 1 ao versículo 10, nós encontramos as medidas do templo. Deus diz quais eram as medidas que ele queria. Nós encontramos os compartimentos e o que ele teria que colocar em cada compartimento, as janelas, as portas, o tipo de material usado na construção não era qualquer coisa. E foram lavrados ali em pedrarias. Interessante, meus irmãos, que o versículo 7 diz que não foi usado nenhuma ferramenta de ferro. Sabe, não foi. Não teve um barulho, não houve um barulho de martelada, não teve nada disso. Foi esculpido em pedrarias. O versículo 7 diz que não teve esse barulho. Também tinha as escadas, os forros, o teto, a forração do teto e de parede e as madeiras que Deus queria. Mas, meus irmãos, quando chega no versículo 11 ao 13, Deus fala com Salomão. Agora Deus estava tratando direto com Salomão, o filho de Davi. Mas uma coisa eu prestei atenção e quero compartilhar com você. Versículo 19, tinha lá a Arca da Aliança. Em um dos compartimentos, o principal, tinha que estar os mandamentos do Senhor. E era nesse mandamento do Senhor que ele teria que prestar atenção. Ou seja, o povo que adentrasse no templo, eles teriam que conhecer os mandamentos do Senhor. Então, meus irmãos, Deus providenciou tudo isso. Lá no capítulo 5, tinha um rei chamado Hirão, rei de Tiro, que era amigo de Davi, mas também era amigo de Salomão. Então ele enviou alimentos, ele enviou ouro, ele enviou materiais para a construção do templo, no auxílio a Salomão, para que tudo acontecesse da forma como Deus quis. Então eu quero falar com vocês nessa questão do templo. Ok? Então, nós vimos que Deus é o nosso Criador. Nós vimos também que Deus ele nos dá o sopro de vida. Ok? Um tempo para vivê-la. Ok? Como é que nós vivemos essa vida hoje? Esse tempo de vida hoje, ele vem garantido por meio de Jesus Cristo. Mas uma coisa, o alicerce desse templo construído agora, não o templo de Salomão com paredes, com teto, com forração, agora esse é o templo que Deus habita nele. Não é mais ali na Arca da Aliança, mas é em nós. Você sabia que você é o templo do Espírito Santo de Deus? Você sabia que você é o templo que o Espírito Santo de Deus habita em você? Então, meus irmãos, qual é o alicerce e a base desse templo? Que eu quero fazer um paralelo entre 1 Reis capítulo 6 com 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9 em diante. Aonde Deus disse que o alicerce, a base dessa nova construção que agora está sendo feita no Espírito, é em nós. Deus quer construir em você, meus irmãos, um templo digno de edificação, morada do Deus Altíssimo. Então, você não é qualquer um, você é uma pessoa especial para Deus. Assim como ele instruiu Salomão a seguir os seus decretos, ele também nos dá um manual para executarmos muito bem a nossa obra e podermos ter uma vida útil, uma vida linda e em sintonia com os seus propósitos. Em 1 Reis, Deus falou as medidas, Deus falou a maneira, Deus deu os moldes, ou seja, ele tinha que consultar a fala de Deus. Ele tinha que dar ouvidos ao Senhor, ele tinha que obedecer ao Senhor, ele tinha que ser fiel à obra para que saísse do jeito que Deus quer. Aí quando você chega aqui em 1 Coríntios, capítulo 3, o manual é a palavra de Deus. Que manual é esse, meus irmãos? Eu quero ler com vocês 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9, diz que nós somos cooperadores de Deus, lavoura de Deus e edifício de Deus. Aí o versículo 10 diz: conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu como o sábio construtor lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele, contudo, veja cada um como constrói. O que Paulo está falando aqui? Presta atenção, como é que você está construindo a sua vida? Qual é a base? De que maneira? Qual a utilização daquilo que você vem buscando?
Meus irmãos, o quanto a gente tem buscado do Senhor? Aí vai no versículo 11 e disse, porque ninguém pode colocar um outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. 1 Coríntios 3, 9, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11 diz que o alicerce já está posto, e não é outro, é Jesus Cristo, para que você construa uma vida abundante. Assim como o Senhor instruiu Salomão a seguir os seus decretos, Ele também nos dá um manual, conforme eu falei, e esse manual está disponível para mim e para você. Para isso nós temos o período da nossa vida todinha para construir, desde a infância até o nosso último dia de vida. Ou seja, a partir do momento que você encontrou o Senhor Jesus, começa a dar ouvidos a Ele, porque Ele quer construir em você uma obra linda, meu irmão e minha irmã. Então nós enfrentamos ali, nos nossos dias, um mundo que pressiona a gente a correr para lá, a correr para cá, que nos sobrecarrega de ideias e de exigências para que a gente não perceba que Deus quer construir algo lindo e maravilhoso na nossa vida. Assim, meus irmãos, às vezes nós nos confundimos e desviamos o rumo da nossa vida, e isso atrasa a edificação que Deus quer em nós. Lembra que a gente canta uma música que diz, edifica em mim uma morada para ti. É isso que Deus quer conosco. Edifica, Senhor, em mim uma morada para ti. Não é de qualquer jeito, não, meus irmãos. É uma morada digna do Senhor habitar em nós. Ele não nos criou Ele nos criou para adorá-lo. Ele não nos criou para qualquer coisa. Ele não nos criou para ficarmos aí, cabeça baixa, tristes, sem sentido na vida, sem alegria. Quando você adora a Deus, você se alegra. Foi para isso que Ele nos criou. Ele quer o melhor para nós. Sabe por quê? Porque Ele não comete erros. O Senhor não comete erros. É só eu ouvir o Senhor. O que Deus está falando? Primeira coisa, seja fiel a Ele, sabe? Ele é um engenheiro perfeito. A Bíblia diz que Ele trabalha incessantemente. João capítulo 5, versículo 17, o Senhor disse, meu Pai continua trabalhando até hoje e eu trabalho também. Sabe, meus irmãos, aí você chega no mesmo texto, lá de 1 Coríntios capítulo 3, quando você chega no versículo 16, o Senhor diz assim, vocês não sabem que vocês são santuário de Deus? E que o Espírito de Deus habita em vocês? Vocês não podem esquecer disso, isso é importante, isso é fundamental para as nossas vidas. Meus irmãos, não sabemos exatamente qual o tamanho dessa obra, mas nós sabemos que ela é grande. Por que eu tenho que ter pressa? Porque eu não sei mais quanto tempo de vida eu tenho aqui na face da terra, se são 10 anos, se são 10 dias ou se são 10 minutos, mas nós temos hoje a oportunidade única de permitir que Deus transforme a nossa vida. De que maneira? Cuidando de todos os detalhes e suprindo todas as nossas necessidades. Na construção do templo que Salomão fez, ali naquele período muito bonito, onde Deus chamou ele para cumprir um propósito que Deus havia prometido ao seu pai, nele, através dele, houve algo muito bonito, algo muito interessante, meus irmãos. Deus estava lá, atendendo, suprindo todas as necessidades. Usou lá o rei de Tiro, usou Irã para trabalhar, para ajudar. Irã forneceu ali muito do que eles precisavam. Mas nós temos essa oportunidade hoje de dizer, Senhor, construa em mim, muda a minha vida. Que tal fazer parte dessa construção? Deus quer começar a partir de você. Que tal fazer parte, meus irmãos? Pode levar um tempo para ficar de acordo com os padrões exigidos por Deus? Pode, porque nós estamos num processo de construção. Mas eu quero te falar uma coisa, se nós permanecermos fiéis a Ele, Ele nos recompensará. Meus irmãos, diz a Bíblia que o templo ficou bonito, o templo ficou lindo, ali tinha o Santo dos Santos, tinha os querubins, tinha a forma como Deus queria que as asas se encontrassem no meio do templo, ou seja, era da maneira que Deus quer. Aí eu fico imaginando, o nosso culto tem que ser da forma como Deus quer. Nós não podemos simplesmente fazer do jeito que dá na nossa cabeça. Eu penso que eu quero assim, eu acho que dá para fazer assim, assado, ou vou mudar. Não. E o mais importante,
a fundação do que você vai construir na sua vida, tanto material quanto espiritual, tem que ser em Cristo Jesus. Eu quero concluir essa mensagem dizendo uma coisa importante para vocês, meus irmãos e minhas irmãs. Deus nos dá o projeto e os recursos para construir a nossa vida. Construa a sua vida sobre Ele. Portanto, meus irmãos, mãos à obra, dedique-se. Antes de você dormir, fala com Deus: Senhor, quais são os elementos que o Senhor quer para mim? Ele vai te dizer. Ele vai começar falando: eu quero que você comece a sua vida pela oração, pela leitura da palavra, pela busca incessante, pelo tempo, eu não sei quanto tempo, mas Deus quer construir em você algo melhor. E tenha sempre em mente: Deus edifica em mim uma morada para ti. Meus irmãos, e uma das coisas que não pode faltar, a palavra de Deus. Os mandamentos do Senhor era imprescindível naquele tempo. E os mandamentos do Senhor ainda continuam sendo imprescindível para mim e para você. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e continue orando uns pelos outros. Lembre, construa do jeito que Deus quer, da maneira que Ele quer e o tempo que Ele vai determinar na sua vida. Amém? Deus te abençoe.